Como teólogo, eu me preocupo muito com isso. Inclusive, os meus livros que venho escrevendo nos últimos tempos, eu venho falando sobre isso. Eu lancei um livro sobre o tema: que música é essa? Sacra ou profana? E lancei há 2 anos atrás pela editora AD Santos. E eu lancei o livro Caminhos e Descaminhos na História da Liturgia. O senhor conhece esse livro? E eu venho falando sobre essas preocupações, desvios litúrgicos, desvio de música, desvio de comportamento espiritual. Eu quero fazer uma pergunta sobre algo que eu vejo que nas últimas 2 décadas e meia mudou muito. Me lembro da minha infância, eu sou de berço e evangélico, e eu me lembro que quando a gente chegava na igreja, podia ser multidão, podia ser igreja pequena, muita gente, a gente encontrava, era apto, a pessoa chegava na igreja e dobrava o joelho, independente se o pastor estava para começar o culto ou não. E quando o pastor levantava da oração para começar o culto, a igreja em peso estava orando. Hoje a gente chega nas igrejas e a gente vê a igreja em peso conversando, sentado nos bancos, e o que é pior, catedrais que você vê aí 100, 200 obreiros na tribuna, que tem tribunas grandes, né? Esse tempo eu contei, eu estava numa escola bíblica, numa convenção, eu contei que tinha 150 pastores na tribuna, era muito grande. E todos eles, por hábito, já não dobram mais o joelho para orar. Qual é a tua palavra, o teu conceito, a tua orientação sobre isso como um teólogo? A primeira coisa é que a gente vê uma nova geração e um processo de uma decadência espiritual. A geração que nós fomos gerados foi a geração que pegou ainda esse estilo de vida através de uma fome por Deus, através da oração. E a minha geração que pegou isso no seu desenvolver acabou desaprendendo a orar. Só que o caos é maior, que essa nova geração que veio, ela sequer desaprendeu a orar porque ela não aprendeu a orar. Piorou ainda. Piorou porque se ela não aprendeu, nem desaprendeu, porque não aprendeu mesmo a orar. A nossa geração é uma geração de transição, que aprendeu a orar e aprendeu com homens que viviam de joelho, que construíram a história da igreja no joelho, e a nossa geração pegou essa escola, aprendeu isso, mas desaprendeu. E essa nova geração que vem aí sequer aprendeu a orar. Esta ausência de oração, ela revela um problema na vida da igreja. Mostra que há uma doença espiritual. E essa doença é a ausência de apetite. Porque você, no orar, demonstra que você tem sede e fome por Deus. Se você não ora, significa que você perdeu esse apetite. Logo, essa geração que está tanto como rebanho e como liderança, é uma geração que está mais voltada ao materialismo, à técnica, à teoria, aos conceitos humanos, do que uma dependência plena de Deus. Se tivesse uma dependência plena de Deus, essa igreja estaria em oração. E quando a igreja não ora, quando a liderança não ora, quando o corpo da igreja não ora, não é só prejudicial à igreja, é prejudicial à sociedade. Porque o que mantém a saúde da igreja e da sociedade, além da palavra de Deus, é uma vida de oração. Pastor, ouvindo tudo isso, o senhor disse que a igreja adoeceu desse ponto de vista, ela declinou, ela vertiginosamente ela vem perdendo a sua altitude espiritual. Agora, tem solução isso ou isso vai piorar? Qual a sua visão aí nos próximos 10 anos, 15 anos? Existem 2 facetas à luz da Bíblia. Pelo calendário profético divino, não há perspectiva de melhoras. Há uma
Isso é triste, né? Pensar que vai ir à bancarrota. A tendência é vir gerações piores. É uma tendência vir gerações piores, principalmente dentro da comunidade cristã. A gente já visualiza nos nossos dias a banalização da graça, uma falta de temor, ofensas ao Espírito Santo, adulteração à palavra de Deus, uma adoração totalmente antropocêntrica, e você não percebe hoje nessa geração nenhum compromisso com o altar da oração. É uma geração que é apta para valorizar os shows, os louvorzão, mas não quer viver de joelho com a boca no pó, derramando lágrimas para que haja uma ação sobrenatural de Deus. Por outro lado, dentro das profecias bíblicas, existe uma luz de esperança, é que Deus nunca ficou sem um remanescente. Sempre tem um tição aceso. Sempre tem um. E o interessante é que o método de Deus é que toda mudança, toda virada, todo avivamento nunca começou coletivamente. Sempre começou com uma pessoa prostrada em oração. Agora, há uma perspectiva, se você pegar todos os ensinamentos da Bíblia Sagrada, existe algo para amenizar isto, amenizar essa decadência, esse caos. E a forma disso é a Igreja de Cristo na face da terra retornar para o altar da oração. Pastor, mas eu estou entendendo a sua colocação, mas como retornaremos à oração se a grande maioria, o que Antônio Gramsci, que foi um dos pesados marxistas que escreveu, a ideia dele era confrontar ideias. Confrontando ideias, ele até vai dizer o seguinte, que não adiantava confrontar a igreja, por exemplo, porque a igreja tem pastores e os pastores seguem as suas orientações. Então o que ele propõe, isso a nível universitário, o que ele propõe era o seguinte: criar uma ideologia marxista dentro da igreja, de formar líderes, pastores com ideologia marxista. E então eles, do púlpito da igreja, eles conseguiriam a derrocada da igreja internamente ela mesmo se implodia, né? Como é que a gente vai pensar nesse ponto de vista se uma grande maioria de pastores, que inclusive estão nas grandes igrejas hoje, eles perderam também essa visão de oração, e eles estão mais com a visão do evangelho neopentecostal, a teologia da inclusão, né? Aquela teologia inclusiva. Isso começa no final do modernismo, porque o modernismo durou 200 anos. O modernismo vai terminar na queda do Muro de Berlim. Começa na queda da Bastilha e vem até a queda do Muro de Berlim. Está com 28, 29 anos que começou o pós-modernismo. E no pós-modernismo gerou todo esse bojo de neopentecostalismo, que entra aí o triunfalismo, a visão antropocêntrica, o hedonismo é uma coisa forte hoje. Como é que a gente pode ter uma perspectiva quando a gente tem uma grande maioria de líderes que eles que estão com as maiores igrejas, os maiores trabalhos às vezes, e que não tem essa visão que nós estamos falando aqui de oração? Eles também perderam essa aptidão. E aí, como é que fica? Vou responder com as suas mesmas palavras e com a colocação desse marxista. Mudança de mentalidade. O problema todo que a gente vê hoje está na sua base, na sua origem. Porque quem colocou esses líderes? Eles não surgiram do nada. Então, se hoje a igreja não tiver uma mudança de mentalidade, se não tiver um Neemias, um Elias... O senhor está voltando um tição aceso. Um tição, como o caso de Seymour,
1906, na Rua Azusa, foi um tição aceso. Ele sai das cinzas e escombros do tradicionalismo da igreja da Reforma, que já estava em decadência, e ele surge do nada e brota, e dele começa uma fogueira. 1910 já está surgindo a Assembleia de Deus, que é das ondas do Pentecostes da Rua Azusa. O senhor aposta nisso? Aposto nisso, e um dos maiores desafios da igreja hoje é voltar às suas origens. Voltar às suas origens não no sentido de saudosismo, mas pegar aqueles princípios fundamentais da igreja primitiva, que era fundamentado na sã doutrina, no louvor, na oração e na comunhão dos santos. Na verdade, eles respiravam a oração. É preocupante ouvir tudo isso. Você que está chegando agora, está acessando esse programa, está ouvindo aqui a fala do pastor Cláudio Gama, a gente fica muito preocupado, porque o pós-modernismo é uma situação líquida, que não define muito, você não sabe definir a situação literária desse momento, né? É o mundo da dificuldade de decifrar as ideias, o que é certo e o que é errado. Mas uma coisa eu quero aqui pensar com ele: sempre os grandes avivamentos surgiram assim. Se você estudar a história dos avivamentos, você vai ver que sempre Deus começa com uma pessoa, e sempre os avivamentos começaram em período de depressão. Você pega, por exemplo, quando surgiu, por exemplo, a pregadores da estirpe de Billy Graham, por exemplo. A mãe de Billy Graham, ela colheu batata, mas o marido na roça até às 16 horas da tarde, e sentiu dores de parto, foi para casa e Billy Graham nasceu. E ele nasceu exatamente no cessar-fogo da Primeira Guerra Mundial. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, ele já estava viajando pelos Estados Unidos lá fora, mas foi exatamente num período de depressão. E esse mesmo menino, quando logo o rapazinho que fazia teologia, ele vai na igreja, na catedral de John Wesley, que foi uma fogueira, né? Ele vai lá e, de joelhos dobrados, onde estavam as marcas do joelho de John Wesley, o guia que estava com eles na caravana de teólogos, vai escutar ele orar, dizendo: faça de novo, faça de novo, faça de novo. E, no entanto, ele foi um homem que pregou, foi um dos que ajudou a derrubar as cortinas do comunismo. Ele chorou em um dos estados da Rússia, sentou nas escadarias, chorou e pediu a Deus uma oportunidade para pregar na Rússia. Um ano depois ele estava pregando para milhares de pessoas. E eram multidões que aceitavam Jesus, não era pouca gente, 30, 40, 50, 60 mil pessoas se rendiam a Cristo. Então, num período de depressão, Deus usa alguém. A gente tem que contar com isso, né, pastor? Verdade. Recentemente eu estive na casa do Billy Graham e passaram esse episódio. E é muito interessante que quando ele chegou nesse país comunista, o estádio que ele estava para pregar, fazer a cruzada dele, proibiram, não deixaram ele fazer. Então o que ele fez? Já que ele não podia pregar, ele foi para o estádio, sentou na arquibancada e fez uma oração a Deus para que ele tivesse uma oportunidade de voltar àquele estado e pregar. Estava muito frio, o pequeno grupo de crentes receberam ele numa casa, pessoas fizeram fila pendurado pela janela para ouvi-lo pregar. No ano seguinte, Billy Graham estava sendo convidado pelo próprio governo comunista para ir ao estádio onde ele fez aquela oração e ali ele realizou a cruzada. Então veja o que é o poder de oração de uma pessoa. A gente fica emocionado, dá vontade de chorar, né? Mas foi um negócio fantástico. Diz que era perturbador o barulho dos toca-fitas gravando, que quando eles desligavam, diz que era um tilintar só de todos os gravadores gravando. Agora, a grande lição que Billy Graham nos dá, baseado na pergunta de Vossa Senhoria. Billy Graham não jogou os crentes contra o governo, não fez motim, não fez rebelião, não fez crítica, não fez nada. Ele só orou. Pô. Maravilha, você ouviu as pérolas preciosas aqui da mente brilhante aqui do pastor Cláudio Gama, e com certeza edifica muita gente e não deixa de pôr brasa na cabeça de muitos pastores sobre esse tema tão polêmico. Pastor Cláudio Gama, muito obrigado, suas considerações finais. Pastor Gessé, eu agradeço muito,
não só está aqui no programa da CEADEP, mas está ao lado de Vossa Senhoria, haja vista que eu reconheço o senhor como uma autoridade espiritual levantada por Deus. Seu ministério, sua família tem contribuído muito para a expansão do reino de Deus. O senhor é um escritor, é um pastor, é um comunicador, é um instrumento de Deus que tem feito a diferença, e quem está sendo enriquecido por Deus aqui sou eu, está ao lado de um homem tão capacitado, um diamante de Deus do reino dos céus, que o Senhor tem dado à Igreja Paranaense, não somente a Igreja Paranaense, mas a Igreja Brasileira. E eu fico aqui a minha gratidão pela sua vida, pela sua família, pelo seu ministério, minha gratidão ao pastor PC Fontoura, nosso presidente desta convenção, e aos grandes homens de Deus que Deus tem levantado no Brasil, homens comprometidos com a vida no altar, e especialmente no solo paranaense. E o Paraná está no meu coração, e eu sou grato a Deus, muitíssimo a Deus, por ter usado o Paraná para projetar o meu ministério nos confins da terra. Pastor Cláudio Gama, nós que agradecemos por essa sua gentileza e bondade do senhor, a referência que faz a minha pessoa, mas é muito bom poder ter uma pessoa do seu naipe próximo da gente.